Opa! Estamos ao vivo. Boa noite. Vamos aguardar a Natália entrar para que a gente possa... Ah, tá aqui. O Flávio já entrou, Cacá também, Tati, Leni, querida, que saudades. Falta entrar a Natália, que a gente vai conversar hoje sobre um tema bem sensível, né? Porque usucapião, herança, são assuntos que realmente envolvem e despertam a curiosidade, né? E a gente, com isso, pretende compartilhar aqui, como de costume, um pouco de informação, um pouco das nossas experiências, né? Então, toda quinta-noite a gente faz esse exercício, bate o papo e boa noite a todos, é claro. Ah, vem chegando Natália. Muito bem, Natália. Agora sim. Agora podemos compor uma parte da equipe do NR Souza Lima. Olha só! Me preparei de rosa. Muito bem, muito bem. Eu fiz isso semana passada. Essa semana abdiquei do rosa, mas não consigo me livrar dos óculos. Eu tenho que começar a refletir aqui, eu fico muito confusa. Preciso dar um jeito nisso. Mas, enfim, é daquela praxe de sempre, né? Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma live. Nossas lives têm o objetivo de divulgar conhecimento, compartilhar experiências, trocar ideias nas diversas áreas do direito, especialmente naquelas em que nós somos mais atuantes, né? Às vezes, né, a gente traz um pouquinho do trabalhista, que aí trazemos especialistas, como já teve a Janine, já teve a Sabrina, enfim. Mas a ideia é sempre compartilhar. Hoje a live é composta puramente da nossa equipe, da equipe NR. É verdade. Né? Muitos já me conhecem, sempre tem alguém novo, né? Eu sou titular do escritório, já tenho algum tempo de formação, e por isso a nossa atuação multidisciplinar. A live vai ficar gravada, fica no Instagram 24 horas, depois vai para o IGTV, e lá quem não conseguir assistir por inteiro, não conseguir assistir hoje, poderá assistir depois. É super mega importante a participação dos presentes, a turma que está sempre aqui nos apoiando, compartilhando com a gente esses momentos, interagindo. Essa interação é importante, vocês podem mandar perguntas aqui na caixinha de comentários ou onde tem essa interrogaçãozinha aqui. Pode fazer perguntas também e a gente vai tentar responder todas as questões durante a live. Se alguma ficar para depois, a gente tenta responder no privado. Para isso é bom que vocês mandem aí no meu Instagram, no Instagram da Natália, para que a gente possa depois responder vocês. Até mesmo aquelas perguntas que às vezes o pessoal não gosta de fazer em público, né? E podem ser, então, nos direcionadas depois, que a gente vai ter enorme prazer em responder. A Natália é uma querida, já parceirona de muito tempo, né? Compõe a nossa equipe, né? Ela é especialista em direito de família e sucessões, faz parte, inclusive, comigo, né? Lá na OAB, da Comissão de Direito de Família, e a gente sempre é envolvido muito com as questões, não só de família e sucessões, mas também com as questões imobiliárias, né? Que eu também sou especialista em direito imobiliário. E dois pontos de interligação com essas questões herança e usucapião. Sim, né? São os desdobramentos típicos que a gente vê, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas
perguntam sobre usucapião. Quando a gente vai mais a fundo, não é usucapião, é inventário, é herança. Às vezes, o contrário é mais difícil, né? Vem tratar de inventário e não é inventário, é mais difícil. Quando é inventário, não tem como transmutar para usucapião, mas o contrário é comum acontecer. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho dessas experiências e, para isso, vamos, então, explorar os conhecimentos da doutora Natália. Natália, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, quero que você se apresente, fale aí com os nossos convidados. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma oportunidade, minha terceira vez por aqui, a segunda falando desse tema, porque é um tema bem complexo, na verdade, porque ele tem muitos desdobramentos, né? Então, eu me sinto honrada de estar mais uma vez aqui. E espero que vocês consigam tirar o maior proveito das informações que a gente vai passar, né? Lembrando que isso não é uma consultoria, não é um curso, não é... Tirou óculos assim. Mas sim uma troca de ideias, né? Acho informativo para todo mundo saber um pouquinho mais, né, dos seus direitos, porque às vezes o que falta é isso, né? A informação. Então a gente está aqui para isso, eu espero contribuir com todo mundo, inclusive comigo, né? Porque a gente sempre aprende, a gente não é um poço de sabedoria absoluta, a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho com as dúvidas também. Então, para mim, todo dia produtivo. É verdade, é verdade. E assim, né? Quando a gente vai tratar de um tema, a gente sempre, né, dá aquela revisitada nas nossas anotações, nas nossas pesquisas, para, né, não ser pego de surpresa com pergunta difícil, né? Que olha, o povo tem uma criatividade, faz pergunta difícil. Eu vou tentar fazer a live sem óculos, tá, gente? Eu não sei se eu consigo. Vamos ver, vamos ver. Ó, tô inovando, tá? Sem óculos. Então, ó, acho importante, nós já fizemos outra live, como a Natália falou, abordando esse tema, uso capião. Acho que a gente visitou, assim, um pouco mais por cima, essa questão uso capião e herdeiros, né? Hoje a gente vai tentar focar mais centralmente nisso, uso capião e herdeiros. Então, mas é importante a gente fazer, assim, meio que um apanhado, né? É claro que, assim, a live anterior também está no IGTV. Quem quiser mais informações pode acessar, deve, põe um like, deixa um comentário, vai ser legal. É muito produtivo, porque lá tem o campo, né? Quando você assiste, você consegue também deixar suas dúvidas. Ah, então, também. E aí essas dúvidas chegam para a gente consegue esclarecer o que a gente não souber, nós vamos atrás da informação para compartilhar com vocês, né? Então, assim, já temos lá, vocês conseguem acessar lá no @NR_Souza_Lima, conseguem acessar a live anterior para ter as informações mais gerais da usucapião, né? Só para lembrar o que a gente sempre tem com relação ao usucapião. Gente, você não tem um jeito só de fazer usucapião. Não é um tipo, não é só uma modalidade. Entre tipos e subtipos, a gente pode dizer que tem aí 9, 10 possibilidades, né? Então, a gente tem que sempre pensar quem é o possuidor, quem tem a posse, por quanto tempo tem a posse, por que tem a posse, como é que nasceu essa posse, qual a origem dessa posse. Então, isso são pontos que qualquer tipo de usucapião que você for enfrentar, você precisa ter isso tudo muito claro, tá? Então, e tem um pouquinho dessas informações na outra live. Então, focando aqui no nosso tema central, que é bastante sensível, muito delicado, o que é? A gente está recebendo muita consulta, muita pergunta, muito cliente interessado, e a gente tem notado assim, muita confusão entre inventário, usucapião, herdeiro, 1, 2, 3, 10 herdeiros, vários imóveis, um só imóvel, como se comportar e o que fazer com relação a tudo isso. Então, a gente resolveu focar nesse tema. Então, vamos lá. Você direta, Natália, já vou te encostar na parede. Ai. É possível que um imóvel de herança seja objeto de usucapião?
Sim, é possível, mas assim, tudo depende, né? Mas depende. Depende de todo o contexto, a gente tem que ter em mente quantos são os herdeiros, quem exerce a posse, né? Quando a gente fala de imóvel, de herança, a gente não está falando a gente está falando do terreno, do macro, né? Porque a gente tem aqueles casos que, né, é um terrenão com várias casinhas, cada herdeiro numa casinha. Então, quando a gente fala do imóvel, é do terreno que compõe, né, a herança, a exclusividade, quem é que está exercendo de fato essa posse e quem vai ingressar com o uso capião e se tem oposição ou não. Atualmente, lá em Brasília, né, o tribunal, o STJ tem entendido que é possível, sim, né, a uso capião, desde que consiga, dentro dos requisitos da extraordinária, né, que é aquela, se vocês assistirem a outra live, vocês vão entender um pouquinho melhor, é uma mais abrangente, mas que também tem mais tempo, né, de comprovação de posse. Mas é possível, sim. Tudo depende, mas é possível. Não, é bom. Quando você já tem alguma coisa lá, que você já tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, como diz, alguns clientes às vezes perguntam, mas o meu processo, nós vamos até Brasília, né? Não, essa decisão que a Natália está falando é justamente de casos que já aconteceram lá em Brasília e que já houve essa oportunidade de discutir isso, né? Sim. Então, assim, tá. Vários herdeiros, muitos, patrimônio vasto ou não, 1 ou 2 imóveis, 2, 3, 5, 10 herdeiros. Como é que funcionaria essa questão de que, por exemplo, eu tenho 5 irmãos, os 5 têm que entrar com o uso capião, como é isso? Então, isso a gente vai entrar na palavrinha depende. De novo. Depende. Né? É aquilo, você tem 5 irmãos. Então, assim, Na verdade, deixa eu corrigir, porque senão minha mãe vai me bater, né? Eu fiz a conta aqui e não deu 5, mas tudo bem. É que tem mais um meio-irmão aí, então não deixa de ser 5. Mas do lado de cá, nós somos em 5, né? Então, vamos trabalhar com o lado de cá, né? Então, tá bom. A sua mãe tem um terreno, certo? Nesse terreno, ela tem uma casa. Então, a gente vai trabalhar com isso. Mas nessa casa, nesse terreno, tem a casinha dela e a casa de outro irmão. Aí, o que acontece? A gente vai ter que analisar quem está pedindo uso capião. O irmão que mora, né, na casinha que ficou, ou os outros irmãos que nunca moraram lá. Os irmãos que nunca cuidaram, não tem... Simplesmente são herdeiros, né? Os irmãos que nunca residiram não podem pedir, né? Quem teria direito a pedir seria o que exerce efetivamente a posse e de forma exclusiva. A gente já também se deparou com alguns casos. Não, mas é um terreno. Doutor, é um terrenão. No terrenão tem 3 casinhas. Eu moro numa casinha, meu irmão mora na outra casinha e minha irmã na outra casinha. Só que eu, doutora, eu que pago IPTU, eu que pago água, eu que pago luz. Eu vou entrar com o capião, só eu que cuido. É meu. Não é bem assim, né? Aí a gente está falando de um exercício de composse, ou seja, a posse exercida por mais de uma pessoa. E aí, nesse caso, se os outros irmãos que moram com ele no mesmo terreno concordarem, assinarem um papel, reconhecerem firma, tipo, vai lá, irmão, é seu. Não quero, você paga tudo mesmo, eu moro aqui de favor, tudo bem. É possível. Agora, se os outros irmãos se recusarem, já tem uma restrição aí, né? Salvo se os 3 se unirem para entrar com o uso capião. E não deixa de ser um uso capião entre herdeiros, né? Na verdade, eles vão estar pulando uma fase, não vão fazer o inventário dos direitos, mas já vão exigir o uso capião para regularizar o imóvel direto no nome deles e não no nome do falecido, né? Do espólio, né? Isso, exatamente.
Você vê, aí já entra, a Leni perguntou um pouquinho antes, quais são os requisitos? Então, o primeiro requisito é quem exerce a posse, né? Isso, Qual a qualidade do exercício dessa posse, né? Então, eles estão lá porque os outros deixaram, porque fizeram vista grossa, porque concordaram, é tolerância, permissão. Então, examinar a natureza da posse, como exato, ela está sendo exercida e por quem ela está sendo exercida, é extremamente importante, porque exatamente. ela vai definir assim, o tipo da usucapião e Isso, quem vai entrar com a ação, certo? É isso? exatamente, exatamente. Porque é o que eu tô falando, é o que eu não sei se, né? Se eu não fui clara, pessoal, vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. É, é isso que a gente está falando. A gente trata a usucapião entre herdeiros, assim, o que com tudo que a gente vê, que eu vi, na verdade, estudando mais as jurisprudências de Brasília mesmo, porque aqui em São Paulo não é uma coisa que está sendo fácil de, assim, na primeira instância, segunda instância, então a gente tem que estar. Mas é Brasília mesmo, já tem um posicionamento consolidado que fala da exclusividade. O que é importante na usucapião entre herdeiros é exclusividade, é provar a posse exclusiva, né? Se existe composse, ou seja, mais de um possuindo, e dentro dessa composse existe uma oposição, já vai ter uma restrição aí. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é o tempo de posse, né? Porque não adianta nada esse herdeiro estar lá há 5 anos, porque as pessoas, por incrível que pareçam, elas têm a ideia de usucapião assim. Ah, eu tô aqui há 5 anos, eu já posso pedir uso campeão? Pode não, depende. Entre herdeiros, por exemplo, não é possível com 5 anos, né? O tempo de posse de uso campeão entre herdeiros é de 15 anos. Você tem que provar posse de 15 anos, né? Então, tem isso às vezes é um impeditivo. Apesar, né, Nancy, que a gente já viu julgados que os juízes estão aceitando o tempo de posse durante o processo também, É, né? E vai uma computando durante. complementação, né? Mas assim, é um risco, né? Porque tem juiz que aceita, tem juiz que não. Então a regra é 15 anos de posse desse herdeiro, de forma exclusiva, ou desde que em conjunto, né? Como a gente está explicando. Se os herdeiros se unirem, por exemplo, a gente está falando de 10 herdeiros. No terreninho mora 3, e esses 3 se unem contra os 7, é possível também. O que não pode é que lá ficam 3 e desses 3 só um entra. Aí não dá. Isso, não dá, porque aí já tem a oposição, né? É que assim, a gente sempre, quando a gente começa a falar desse tipo de uso capião, a gente acaba entrando um pouquinho na seara do inventário. Porque quando o autor da herança, que é aquele que comprou o terreninho, enfim, morreu, a partir do momento que ele morre, os herdeiros passam a ser proprietários. Proprietários não significa posse, né? Mas eles passam a ser os proprietários. Então, se um desse não é nem proprietário que a gente fala, né? É condômino. Se um deles se opõe, já tem aí uma restrição para os capião, que acaba. Parece que é fácil, mas não é. É um pouquinho É bem complexo. complicado. Olha, É. eu acho que um exemplo disso que você está falando, que é o exemplo da transmissão da herança. Então, para ficar claro para o pessoal, o que acontece? Eu morri. No ato da minha morte, automaticamente, minha herança se transmite para os meus herdeiros. Isso. Só que isso não dispensa que seja feito inventário. Exatamente. Outro dia eu estava até assistindo um curso, foi muito interessante, que a professora estava comentando que chegou um cliente no escritório dela com um testamento, bravo, muito bravo, porque naquele testamento ele ganhou o direito de ficar com o imóvel X. E ele foi no cartório para passar o imóvel para o nome dele.
como se só o papel do testamento ali fosse suficiente para isso. Ela falou: É, não, não é assim que a banda toca. Você tem que fazer o processo do testamento, depois tem que fazer o processo do inventário. Aí você leva no cartório, entendeu? Então, essa transmissão da herança, embora ela seja, que é um dos princípios do direito, né? Tem um nome bonito, né? Já falaram Saizine, tem uma outra pronúncia aí que eu também não sei direito. Ela tem que ser documentada, legalizada e chancelada pela justiça, né? Então, é nessa linha que você está explicando. Transmite, tá, mas aí ele não exerce a posse, ele não faz o inventário, ele não faz nada. E só uma parte é que toma as providências. É nesse sentido que você isso, quis exatamente. esclarecer, né? Aí, ó, É, tem uma exatamente. pergunta aqui, agora eu fui obrigada a pôr o óculos. É seu charme. Não se a marca registrada, não adianta. Fica com Não óculos, tá tudo adianta, certo. né? Olha Tá assim, tudo ó. certo. Eu vou liberar aqui uma pergunta. Ó. Se algum herdeiro opor, não é possível uso capir, né? Como é que é essa oposição, assim? É o que acontece. Por exemplo, a... tem casos, a gente sabe que isso acontece muito. Os irmãos se separam no decorrer da vida. É normal, né? E aí o que acontece? Um desses irmãos aí acaba falecendo, a gente sabe que tem, né, esses problemas com família, e aí acaba se separando, mas o que ficou com o autor de herança, o pai, a mãe, enfim, acaba aqui morando no imóvel após o óbito, etc. Beleza. Aí esse herdeiro ele vai entrar com os campeão, porque o outro irmão não deu sinal de vida, nunca mais apareceu. Eu vou entrar, eu vou ganhar. Não é bem assim. O que acontece? No mouse campeão entre herdeiros, se você vai com esse propósito... Porque assim, quando você inicia o mouse campeão, você tem que juntar os documentos para comprovar o tempo de posse e aquisição. Para você provar que você entrou lá com o ânimo de dono e não com o ânimo, por exemplo, inquilino. Inquilino não pode, capim. Então, se você entra no mouse campeão com um contrato de locação, já também não pode. Então, você tem que juntar uma série de documentos. E na análise desses documentos, se o juiz perceber que você está lá, porque é o imóvel objeto de herança, ele vai perguntar dos outros herdeiros. E é nesse momento que o judiciário vai falar, vou ter que chamar todos os herdeiros para o processo. Aí, por uma hipótese, esse herdeiro tem mais 3 irmãos. Desses 3 irmãos, 2 já falaram, não tem problema, é seu, não quero saber. Nem entraram no processo. Mas um deles entrou no processo e falou, não, eu não concordo. Ele mora lá, mas isso não quer dizer que é dele. Aí já é uma barreira muito grande. E assim, vai iniciar todo um ciclo de provas de que ele exercia essa posse única, exclusiva, que o outro herdeiro, nem sei se abdicar é a palavra correta, mas abriu mão, vamos dizer assim, abriu mão disso, né? Inclusive, eu estava vendo um julgado de Brasília, vou colocar assim para as pessoas ficarem mais à vontade, que é um caso que os irmãos, o autor da herança deixou 2 imóveis. E um dos imóveis, quem residia eram os herdeiros, e no inventário, os irmãos, eles fizeram a partilha só de um imóvel. Eles simplesmente ignoraram, que era, inclusive, o imóvel que um dos herdeiros residia. Eles colocaram no inventário a residência do... Né? E aí, quando esse herdeiro foi pedir uso capião, eles se revoltaram e falaram, não, você não vai usar capião, que isso é de herança. O que o STJ entendeu? A partir do momento que esses herdeiros sabiam que esse imóvel era dos autores da herança, e mesmo assim levaram ao inventário só um dos imóveis para partilha, eles abdicaram do direito. Entendi. Eles abriram mão disso. Então, aquele que estava exercendo a posse pediu o campeão, conseguiu reverter isso no STJ, vulgo Brasília, né? Conseguiu reverter. Porque o que eles falaram? O que foi o entendimento? Que os irmãos, a partir do momento que fizeram inventário só de um dos imóveis, abriram mão da posse do outro
que nunca foi exercida por eles, né? Ele comprovou que nunca foi exercida, né? O autor da herança deixou e ficou. É o que a Denise está falando aqui, ó. Ultimamente o povo não larga a mão de nada. Ele até larga para lá, não sei o quê, mas ele tem na cabeça que é dele. Aí quando enfrenta uma usucapião, como nesse exemplo que você deu, aí fala, opa, não, é meu. E aí você entra o quê? Numa questão de prova. Então, gente, uma coisa que, assim, me dá urticária quando alguém chega e fala assim, não, é processo ganho. O negócio está fácil. Não existe isso. Não. Tudo depende de um desenvolvimento, de uma análise de provas e de muitos detalhes, né? Então, aquilo que você estava falando um pouco antes, né? O que é? 15 anos de uma posse mansa, pacífica e exclusiva. Obviamente que nesse processo foi muita prova para lá e para cá, mas esse argumento foi muito importante, muito interessante. Só que não é em toda a situação que acontece isso, que tem 2 imóveis, só faz inventar. Aí, entre aspas, ficaria fácil, né? Eu acho que tem mais uma perguntinha aqui, ó. Foi um caso atípico, né? Mas... olha, a Keila perguntou alguma coisa, deixa eu ver se entra... Keila, faltou um pedaço da sua pergunta, porque só chegou aqui, ó, ou temos que fazer usucapião primeiro. Talvez ela tenha perguntado alguma coisa em relação ao inventário, né? Pode ser. Tem esse exemplo que você acabou de dar aí, né, agora há pouco. Pode ser. Qualquer coisa ela envia de novo, Keila. Keila é sempre uma das primeiras a entrar. Daqui a pouco ela envia de novo para a gente. E tem mais uma chegando aqui, ó. Vamos lá, ó. Do Luigi. É possível usucapir só uma parte do imóvel? Aí a perguntinha do Luigi. Depende como você está falando dessa parte. Se você tá falando parte da posse, né? Exatamente. Você vai ter que... Por exemplo, se a gente está falando de um... É porque depende, na verdade, da matrícula do imóvel. Como é que tá essa matrícula, né? Se teve desmembramento da matrícula. Porque, às vezes, a matrícula... É o que eu tô falando. É um terreno imenso. Terrenão, o pessoal fala. É um terrenão. É um terrenão. E aí, no terrenão, quando a pessoa está em vida, ela até chegou a desmembrar, mas não construiu nada. Aí um dos herdeiros foi lá construir uma casinha na parte desmembrada. Aí é possível. Também é possível que depois que prove a usucapião, faça esse desmembramento. O desmembramento, a gente tem que pensar não só no desmembramento técnico, né, lá da matrícula, IPTU, aquela coisa, mas de fato, né? De fato, exatamente. Ele está usando o terrenão, só um pedaço, ou ele está usando um pedaço e o restante, aí daria uma parte, né? Uma parte daria. Às vezes, até... Eu acho que ele está querendo dizer, por exemplo, que aí ele não teria que entrar com o inventário, ele usucapiria só a parte que só seria dele de direito. É possível também... Porque, assim, até na usucapião, quando tem esses casos de que... Não precisa nem ser entre herdeiros, a gente vê muito isso, né? É o terrenão, a pessoa pegou, comprou só uma gleba, né? Aliás, uma gleba, um lote. Só o lote. E aí pode, né? Usucapi só o lote. Mas aí vai precisar de perícia, né? É uma coisa que é necessária a perícia para ver se não está invadindo os limites desse lote. Mas é possível sim. Legal, bacana. Bom, então voltando a falar lá dos herdeiros, da usucapião, o prazo, você falou de 15 anos. Essa daí é aquela antiga usucapião que mudou, né? Antigamente era 20 anos, depois com a alteração legislativa passou para 15 anos, mas tem aí uma facilidade que a gente também consegue reduzir um pouquinho esse prazo de 15 anos, né, Natália? Isso, a usucapião extraordinária ela tem a possibilidade de ser reduzida a 10 se você comprovar o caráter produtivo, né? Você construiu para aquela terra ser produtiva de alguma forma,
ou se você usa para sua residência, né? Tem essa possibilidade também. Uhum. E esse prazo é justamente maior porque não precisa de... Não precisa do justo título, né? E da boa-fé que falo, né? Uhum. Porque, por exemplo, tem a outra usucapião que você tem que comprovar o justo título e boa-fé. O que seria o justo título e boa-fé? O contrato de gaveta, por exemplo, né? Na extraordinária você não precisa. Na extraordinária você tem que provar o quê? Que você entrou lá de boa-fé, que você tem o ânimo de dono, você cuida daquele pedacinho de terra como se fosse seu, você paga os impostos, paga água e luz, está tudo certinho com a prefeitura, né? Então você não tem que comprovar o justo título, que E é não, uma. e não tem problema de tamanho, né? Não, não, não. É que é a restrição da usucapião de 5 anos, que as pessoas gostam dessa usucapião, né? Ai, que é 5 anos rapidinho, mas a de 5 anos tem a restrição da metragem. E também a pessoa não pode ter mais de um imóvel, ela não pode ter nenhum imóvel para usucapião de 5 anos. A extraordinária, inclusive, tem essa facilidade. Eu tenho que comprovar 15 anos, tem. Mas se você tiver 10 imóveis, isso não importa. É verdade. Olha, a Margarida está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, Margarida. Meninas, tem como... Ai, gostei do meninas. Você precisa comparecer mais às nossas lives. Tem como reverter uma posse por uso capião? Reverter... Eu não entendi muito bem. Mas assim, eu acho. Porque assim, Margarida, o que acontece? A uso capião é justamente sobre posse que a gente está falando. É o exercício da posse, né? É, Tem eu não como sei se transformar a posse em uso capião. Será que é isso? eu acho que ela quis dizer propriedade, talvez. Às vezes você é proprietário, mas você não possui, você não tem a posse de fato. Aí você pode perder a posse por uso capião. É. Mas Ou você tem a posse, não é proprietário, e vai obter a posse por uso capião. A gente precisa entender melhor. Margarida, manda um e-mail para a gente, você tem nosso e-mail, ou então manda no privado que a gente vai entender melhor essa situação para poder colaborar com você. Ah, tá aqui, ó. A Keila mandou, olha, um bem, peraí. Vamos lá. Um bem, objeto de inventário que não tem escritura pública pode ser inventariado ou primeiro... Ah, agora eu complemento. Ó. Aí vem a segunda pergunta, né? Ou primeiro ou faz uso capião. aí vai Pode depender ser inventariado, porque você inventaria os direitos, direitos. né? Exatamente. Aí é que vai, aí é aquilo, depende do objetivo dos herdeiros, né? Porque é aquilo, se existe um contrato de gaveta, é toda uma situação, na verdade, né? Porque assim, o inventário a gente vai inventariar os direitos, certo? Então, com o inventário dos direitos, que a gente já fez alguns escritórios, né, Nancy? E até é engraçado porque os herdeiros inventariam direito. E aí depois eles dizem assim, então agora é só registrar na matrícula. Não, agora eu posso vender, eu posso registrar e vender. Não. Porque você só partilhou os direitos. Então, assim, aquele contratinho de gaveta que seu pai e sua mãe deixou, agora, na verdade, ele está desmembrado. Então, o contratinho de gaveta não tem só uma pessoa, um casal, né? Ele tem os herdeiros dessa pessoa, desse casal. E aí, ou todos eles fazem a usucapião juntos, ou pula o inventário. Pega o contrato e vai fazer o usucapião. Mas aí é aquela soma de posse, etc. E tal. Aí é aquilo, né? Tudo depende do caso e das provas que o cliente tem. Na verdade, então, resumindo, você pode usar os dois caminhos. Sim. Às vezes você pode usar um ou outro. Então, se você... Aquela máxima, né? Quem não registra não é dono. Exatamente. Então, se o falecido não é proprietário, né? Ele não é dono. Se o falecido deixou um imóvel em razão de uma transação que não foi escriturada e não foi registrada,
ele é possuidor. E posse é direito. Então, vão ser inventariados os direitos. Aquilo que a Natália falou, não dá para registrar, entendeu? Aí depois tem que fazer uso capião. Dependendo da circunstância, do caso concreto, dos documentos, ao invés de fazer um inventário, faz direto ao uso capião, né? Que é a uso capião por herança, que aí você já mata 2 coelhos com uma paulada só, não é verdade? E tem aquela situação também. Agora eu acho que até veio. Eu vi aqui uma pergunta da Cássia, que ela falou assim: é possível a uso campeão, mesmo após a ação de inventário? Aí a gente vai entrar, né, nessa seara da posse efetiva. Porque assim, é o que a gente está falando, a gente entra com o inventário dos direitos do imóvel. Então, o contrato de gaveta que era de um virou de vários. Agora, quem exerce a posse efetiva desse imóvel? É o Joãozinho. A Mariazinha, a Estrelinha e o Zezinho não exerce. Só o Joãozinho. E aí, os outros 3 deixaram o Joãozinho lá. Passou 15 anos. O Joãozinho prova que foi largado lá para cuidar de tudo. Pagou tudo. Ele pode entrar com a ação de uso capião, sim. É. Mas aquilo entra tudo num requisito, né, de provar a posse exclusiva, né? Nesse caso aí é exclusiva. Ou se existe a composse, vamos dizer assim, os composseiros têm que se unir e fazer. Os sócios. Ai, vamos lá, os sócios. No caso, depois que você fez inventário, né, que você já cumpriu uma etapa. O que é? Transmitiu herança, regularizou essa transmissão de herança, e agora você só precisa regularizar a propriedade. Se todo mundo tiver de acordo para entrar tudo junto, tá tranquilo, né? Agora, se houver aí alguma divergência, aí você analisa esses outros requisitos da posse, da composse, enfim, dos outros tempo. Inclusive, né, se a gente for analisar pelos precedentes de Brasília, a partir do momento que você fez o inventário, né, desses direitos e não da propriedade em si, você já está aí no pezinho da oposição. É aquilo, eu sei que existe e eu tenho um pedaço. Então, às vezes, nesse caso, até seria assim, um dificultador, não impeditivo, né? Se tiver um fominha. Exatamente. Se tiver um fominha. Aquele fominha que estava lá, que os irmãos deixaram, e aí ele quer fazer só em nome dele. Agora, se for todo mundo junto, tranquilo, né? Que aí eles vão estar juntos, né? Até porque aí soma, né, Natália, a posse do falecido com de todos os herdeiros juntos, né? Exatamente, porque aí vai pegar o contrato de gaveta do falecido, vai juntar o inventário com o formal de partida certinho, vai falar, o falecido tinha 15 anos, o inventário foi feito a 5, já são 20, né? Então tem a soma das posses aí que já tranquilo, né? Tranquilo. Inclusive, se todos os herdeiros tiverem de comum acordo, talvez nem vá precisar, né, dos 20, 15 anos. Aí dá para reduzir, a gente pode... Nada, aí é sossegado, porque soma tudo, é bem tranquilo, né? Agora, quando a gente está falando de... Peraí, aqui ela está falando que está travando. Quem está travando, eu ou a Nancy? Ou as duas? Fala aí. Gente, se estiver travando, avisa. Senão a gente fica falando aqui mais do que o homem da cobra e vocês não estão ouvindo nada. Você aprendeu esse negócio do homem da cobra, né? Fala mais que o homem da cobra. Aí a gente tá aqui falando, e vocês estão acompanhando. Então, se vocês estiverem com um problema, né, de ouvir a gente, estiver travando, avisa aí, tá bom? Claudinei disse que tá normal. Vamos continuar. A Irani também ajudou aqui, diz que tá bom. Legal. Quando a gente fala, então, a Denise também colaborando. Quando a gente fala em tempo de posse, você tem que pensar, então, o falecido tinha um tempo de posse que pode ser somado com a posse de todos os outros herdeiros. Aí é bem tranquilo para fazer uma usucapião, né? Agora,
se tem lá aquele único herdeiro que quer pedir a usucapião para ele e deixando os outros de fora, como é que funcionaria, então, a contagem desse tempo de posse? Espera um pouquinho só, deixa eu só complementar. Keila, ó, acho que só para você, o Flávio também disse que o dele está ótimo. Então, dá uma olhadinha, às vezes a posição de onde você está que está atrapalhando aí, que está travando. Na internet. Então, só voltando lá, como é que a gente vai começar a contar o tempo da posse daquele único herdeiro que quer pedir a usucapião, deixando os outros de fora? Então, aí a gente tem que analisar o contexto de como iniciou a posse dele. Ele morava junto com o autor de herança? O autor de herança tinha mais de um imóvel e deixou esse herdeiro lá? Né? Tem que ter essa análise. Porque, por exemplo, se o herdeiro ele coabitava junto com o autor de herança, e assim, é o que eu tô falando, né? Tem casos de que o autor de herança e o herdeiro viviam a vida inteira juntos e os outros herdeiros caíram no mundo. Foi para outro estado, foi para outro país, porque agora todo mundo, né, tem essa facilidade, graças a Deus, as pessoas viajam, vão acabando morando fora, e ficou só lá o herdeiro e o autor de herança. O tempo que o herdeiro coabitou com o autor de herança não soma, porque é aquilo, a gente entra naquela coisa da exclusividade, né? Então, ele vai ter que provar posse exclusiva sem a coabitação com o autor de herança, né? E tem aquela questão também. Ah, mas eu não sei onde estão os meus irmãos. Eu sempre vivi com meu pai, com a minha mãe, eles morreram, só eu não sei. Gente, na usucapião não tem disso. Porque o que acontece? Olha, vai por mim. A gente tem um processo que o juiz, ele só não foi no inferno tentar procurar a parte contrária, porque não tem essa possibilidade. Lúcifer não Porque ele abriu não a porta. encontrou passagem. Entendeu? Lúcifer não abriu a porta. Porque se pudesse, o juiz ia mandar um ofício para lá. Entendeu? Então, assim, não tem isso, gente. Se o juiz perceber que tem um autor, um herdeiro, lá onde Judas perdeu as botas, ele vai querer mandar um oficial de justiça lá onde Judas perdeu as botas para saber, filho de Deus, você tem um teco de herança aqui, você quer ou não quer? Então, assim, não tem como a gente assim, ignorar a existência de outros herdeiros para, né? É o que eu falo, tudo é aquela frase, no direito tudo depende, né, doutor? Infelizmente. Né? Porque tem muitos detalhes. Ó, a Cássia está falando aqui assim, olha, o fato de entrar com a ação de inventário não interrompe a contagem para uso capião. Então, é exatamente isso que a Natália está explicando. Morreu hoje. Então, a partir de hoje, você tem que começar a fazer os atos do inventário. Ninguém fez nada. Sumiram no mundo. Não fizeram usucapião. Aquele prazo está correndo, né? Ah, não. Fizeram sim usucapião. Usucapião não, desculpa. Inventário. Aí, o que foi inventariado? Todo o patrimônio. Inventariaram só direitos. Tem alguma ressalva de que tinha sobrepartilha para fazer, porque pode ser feito, pode constar isso, não é verdade? Pode. Então é matéria de prova, né? Exatamente. Mas assim, ela falou assim, o fato de entrar com ação de inventário não interrompe a contagem teórica, assim, interrompe porque a partir do momento, porque assim, é um marco, né? A partir do momento que faz o inventário, todos os herdeiros falam, olha, eu não concordo que seja só de uma pessoa. Porque cada um tem a sua parte. Cada um tem a sua parte. Agora, a partir do momento que foi feito o inventário, tem formal de partilha, transitou em julgado, aí começou a palhaçada de cada um cair no mundo, e só ficar um lá, pagando imposto, reformando quando é preciso, porque, gente, casa dá gasto. Ou então, verdade, quebra um cano, estoura um fio, sei lá, acontece. Aí os herdeiros, você que tá morando aí, você que se vire. Ou então nem dão notícias. A gente também tem aqueles casos, né, de casinha do interior, que tem os porquinhos, vaquinha. Quem cuida?
Não é verdade? Então, assim, cada caso é um caso. Mas assim, aí o que acontece? Que a gente falou. Fez inventário. Ah, um pedacinho é meu, um pedacinho é seu. Mas você tem que cuidar do seu pedacinho. Ah, Você entendi. tem que ter o ânimo de dono do seu pedacinho. O difícil aí é você estabelecer. Então, como ela falou, fez o inventário. Ah, interrompeu o prazo, interrompeu. Só que um dia esse inventário acabou, né? A partir de quando é que você pode dizer que todo mundo abandonou? É estabelecer aquele prazo do início da usucapião, né? Exatamente. E, gente, a própria pessoa que está possuindo, ela pode fazer prova. Olha eu ensinando, né? Mas, assina aqui então, aqui que você não vai cuidar disso. Assina aqui então que quem vai ser responsável agora sou só eu. Gente, hoje em dia até o WhatsApp é prova, né? Então, assim, Tudo depende do caso. Como a Janine falou aqui, cada caso é um caso. O que a cada caso é um Margarida tá, caso, tudo depende. o que a Margarida trouxe o esclarecimento dela aqui, né? Os herdeiros não fizeram inventário, não moravam na cidade, o locatário recebeu o imóvel por uso capião, a reversão seria nesse sentido. Então, o que acontece? Tem o que se chama de transmutação da posse, é uma tese relativamente nova, muito discutida, porque assim, geralmente o locatário ele não tem direito ao usucapião, essa é a regra. A posse precária, né? Locatário, comodatário, aquele que você emprestou imóvel, que você permitiu que ficasse no imóvel, não tem direito ao usucapião. Bom, Exatamente. existem algumas exceções, que é o que se fala da transmutação. Por que transmutação da posse? Porque ele entrou como inquilino, ou como comodatário, ou autorizado, e aí muda o tipo de posse para poder, então, pedir ao usucapião. É essa nuance que tem que ser analisada. Agora, se já teve essa questão do inquilino e já teve a usucapião, a reversão tem que ver qual é o sentido. Para desfazer a usucapião, se for isso, tem que ver se ainda cabe uma ação rescisória, porque todo mundo é citado para ação de usucapião. Então, precisa ver se tem nulidade. É aquela velha história. Cada caso é um caso. Natália, eu não acredito. Você já viu a hora? Olha, eu vou falar para você que já vi. Que já eu vou tirar o óculos para não ver. Mas é que ficou muito descontraído. Margarida, eu vou dar só um adendo no que a Nancy falou, foi muito importante. Na usucapião é que eu tô falando. O juiz vai no inferno achar as partes. Entendeu? Agora, sim, a parte foi citada. Isso acontece, a gente já viu muito, tá? A parte foi citada e não fez absolutamente nada. Aí é muito difícil reverter. Tem que ver se tem falhas. Se tiver falha processual... Por exemplo, aquilo. Ela morava numa casinha, quem recebeu a citação foi a empregada Zezinha, que jogou no lixo, achou que aquilo ali jogou no lixo. Aí é outra coisa. Mas é assim, a regra é essa, geralmente. E assim, o problema do usucapião é que o usucapião é um processo que demora muito. Porque para evitar nulidade, o juiz faz todo quanto é tipo de citação. E uma delas é o edital. Isso também é um problema, tem tá edital. Certo que ninguém lê edital, né? Não, nem os jornais de grande circulação, porque eu não vejo as pessoas mais comprando para ficar vendo se está lá o nome em alguma coisa. Mas assim, tem isso também, né? Mas é aquilo, Margarida, cada caso é um caso. Então, se você quiser trazer alguma dúvida no inbox, no direct, inbox, eu estou com outra coisa na cabeça. Pode mandar e a gente te ajuda. Tá liga para a gente depois, Margarida. A gente vai ter enorme prazer aí em entender melhor essa situação. O custódio está falando aqui, avós falecidos, sem inventário, netos residem no imóvel, é possível usucapião. É possível, mas depende, né? O que aconteceu com os pais desses netos?
né? Morreram também, não morreram? Como é que foi, como é que está essa posse, quanto tempo de posse? Então, precisa de uma série de informações, né? Inclu- Fala. Inclusive, se os filhos dos avós, no caso, se deve ser os pais, enfim, tios, se, por exemplo, mandaram um WhatsApp, mandaram um e-mail, isso eu acho importante falar. Olha, a casa é do vovô, mas titio, deixa você morar aí, tá? É do titio, mas agora é do titio, mas titio deixa você morar aí. Então, assim, já aí fica difícil de provar a posse exclusiva, porque aí ele já tá deixando bem claro, ó, é meu. É permissão. Estou permitindo que você fique aí porque eu tenho dozinha, né? Não porque eu tô te dando, não. A posse não é sua, não. Isso tá... Gente, é o que eu tô falando, tem que tomar muito cuidado. Hoje, qualquer coisa é prova. WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça fotografado no céu. É prova. A gente É tem que tomar verdade, cuidado. é verdade. O mundo é um BBB e tudo é prova, né? É. Ai, faltam 9 minutos. Aí, ó, já está acabando, menina. O que a gente pode falar para acrescentar aqui mais um pouco de informação e esclarecer para já finalizar, né? Então, você já quer fazer um apanhadinho, um resuminho aí, para a gente se despedir do pessoal, para não sair correndo, todo mundo assustado. Olha, o Custódio está falando que são falecidos. Mas, Custódio, seu caso, a gente não vai conseguir responder sua pergunta em 2 minutos, mas Liga para a gente, Custódio. A gente dá um jeito de esclarecer sua dúvida. Olha, é que assim, uso capião, por isso que essa é a segunda live de uso capião, né? A gente acha que, só os capião entre herdeiros, não vai ter nada para falar, mas sempre tem muita coisa, é uma coisa que sempre gera muita dúvida. Então, pessoal, eu sei que às vezes a gente não conseguiu, eu acho que a gente conseguiu responder todo mundo aqui. Mas se ficou faltando, se ficou alguma dúvida, pode chamar a gente no direct aqui do Insta, ou então no WhatsApp do escritório, a gente está à disposição, né? Enfim, a gente está aqui para ajudar. Eu agradeço, eu já vou pular no Si, eu já estou falando mesmo, então eu vou agradecer todo mundo que me viu, que hoje eu estou assim, a cara da riqueza, eu tô só falando. Gente, eu quis falar da maneira mais fácil possível de vocês compreenderem. Brincadeiras à parte, eu espero que tenha sido prazeroso estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigada de coração, foi um enorme prazer. Passar um pouquinho do que eu estou aprendendo com a Uso Capião. A gente aprende todo dia, né? Então, gente, é isso. Olha, o processo de uso capião é um processo complexo, cheio de detalhes, cheio de nuances. Um caso nunca é igual a outro caso. Eles podem ter lá alguma similaridade aqui ou ali, mas ele demanda bastante estudo, muito cuidado, entendeu? Muita responsabilidade. Isso é importante falar para não sair fazendo besteira por aí, né? E depois de uma análise profunda dos documentos, dos elementos, né, dos fatos, muitas vezes envolve também testemunhas, entendeu? Que a gente não pode esquecer que tem esse detalhe. Aí você vai optar se não é, uso capião, qual caminho seguir. Então, a base é possível uso capião entre herdeiros. Geralmente o prazo é de 15 anos, tem que ver o tipo de posse, a qualidade da posse, como provar essa posse, para que a coisa realmente funcione e dê certo com responsabilidade. Eu acho que esse é o maior recado que a gente tem para passar para todo mundo, né, Natália? E na dúvida, sempre consulte um advogado. Gente, é verdade. Por favor, nunca esqueça. Se tiver alguma dúvida, mas ele cobra consulta. Gente, consulta de advogado vale ouro. Acredita, vale ouro. É vale o preventivo, né? Exatamente. É igual consulta com o médico, gente. Né? A gente está falando de um patrimônio muito bom, uma casa, gente. Precioso. Exatamente. É verdade. Então, ele depende de muito carinho. Então, pessoal, acho que o nosso maior recado é esse. Espero que vocês tenham gostado.
Agradeço muito a presença de todos os meus queridos. Mando um beijão para vocês todos. E semana que vem a gente está aqui com mais um tema, um novo assunto. E vamos bater esse papinho, trocar ideia sempre, tá bom? Um beijo a todos, obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal.